Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sou 3 Podcast. Estamos de volta e agora em lugar novo, não é isso, Elaine? Não é isso, Beni aí? Isso. Né? Depois de alguns dias, né? A gente estava demorando um pouquinho, mas é porque não é fácil mudança, né? Tava com saudade. Tava com saudade, a gente também. Inclusive, né, do senhorito aí. Voltei, né? Voltou de viagem. Tava difícil, viu? Mas graças a Deus estamos aqui. E hoje, assim, um episódio excepcional, né? Estamos aqui com o Rafael, né? Da Livre Condomínios, né? Isso? Livra Condomínios. Livra Condomínios. Ele vai explicar aí, tem um nome aí. A gente tá aqui, né? Nessa pegadinha do nome, que o Rafael vai contar um pouquinho da história dele. Tem uma historiazinha por trás do nome, né? Então, que legal. Então, Beni e Elaine, sejam bem-vindos aí, né? Como é que tá aí essa expectativa aí desse novo ambiente, desse novo espaço aí? A gente tem construção, mas é bom que a galera vai acompanhar a nossa construção e as melhorias que a gente vai fazendo aqui. Obrigado, Exatamente. pastor. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Seja bem-vindo novamente, André, né? Elaine, Aleph, que tá ali na produção. Menino E a prodigado. expectativa é enorme, né? Graças a Deus voltamos. Tava com muita saudade também desse clima gostoso, né? E agora com esse novo cenário, show de bola. Tem tudo para dar certo, né? E assim, transmitir mais conhecimentos para quem está assistindo, né? Acompanhando o podcast. Isso, até porque o pessoal tava com saudades, né? Só perguntando quando era que a gente ia voltar, que a gente deu uma pausa, mas não foi proposital, né? A gente tava realmente nessa mudança, como foi comentado já aqui. Estamos nesse novo cenário que, como o pastor falou, vai ter mudanças, tá, pessoal? Vamos aí cada dia mais melhorando, né? Nossa performance para dar sempre o melhor para vocês, porque aqui a gente tem tido frutos, né, pastor? É verdade. Frutos maravilhosos e com a graça de Deus vamos continuar crescendo. Amém. Esses dias recebemos uma notícia maravilhosa, uma pessoa assim, que foi alcançada, né, pelo podcast, se converteu, Converteu né? através de E podcast. assim, não tem Isso. preço. Isso aí pra gente, assim, rapaz, a gente, como diz, né? É. Motivou a gente 1000%, né? A não Amém. desistir. Esse A com não combustível. desistir, a perseverar, né? E foi muito bom. Então, Rafa, seja bem-vindo, né? Obrigado. E fique livre aí para contar um pouco da sua história, né? Fala um pouquinho aí do nome pra galera, fala um pouco da sua história, um pouquinho aí. Amém. Fique à vontade, beleza? Primeiramente, eu queria parabenizar, né, o podcast. Obrigado. Isso é louvável, né? E trazer conhecimento para mais pessoas e de uma forma bem dinâmica. Isso é muito bom e gostaria primeiramente de parabenizar a vocês e a cada um pelo empenho e de não desistir de fato, né? E dar continuidade. Agradecemos. Primeiramente, né, me chamo Rafael, sou formado em contabilidade e tenho MBA em auditoria, controladoria e gestão financeira. Coisa boa. Trabalho nessa área condominial desde os 12 anos de idade. Então hoje eu tenho 28, já tenho Uns 15 anos. um tempinho aí, umas né? costazinhas largas em relação a esse ramo. Já passamos por muitas situações e não é fácil, é uma área que é bem difícil. Verdade. Tem que saber lidar com todo tipo de personalidade, né? Todo tipo de pessoa, todo tipo de comportamento. Às vezes uma situação bem complicada, você às vezes quer sair um pouco de si, mas quem está à frente tentando gerir alguma coisa tem que estar o máximo em si possível, porque senão desanda de vez. Deixa eu fazer uma pergunta. Você trabalha com 12 anos, então assim, é um negócio familiar, é isso? Isso. Você acompanha aí seu pai, a trajetória, é isso? Isso, exatamente. A empresa ela foi fundada, na realidade, em 2002. Ela foi fundada em 2002 pelo meu pai e um antigo sócio dele, que hoje não é mais sócio. Antes de ser fundada, meu pai trabalhava numa empresa, na OSEV, que era uma empresa de terceirização aqui em Campina Grande. E, inicialmente, a empresa que ele abriu foi para terceirizar também mão de obra. Porém, tendo a necessidade de terceirizar alguns condomínios, foi abrindo esse caminho para administração condominial. E, inicialmente, o nome da empresa era PWR, que era a abreviação de Power, que seria poder traduzindo. E, ao longo do tempo, para resumir um pouco a história, essa alusão a poder era o que incomodava a gente, principalmente a mim, que tinha entrado também no ramo,
como minha mãe também, que ela fica na parte mais fácil, que é cobrança. Na parte mais tranquila, né? A que faz mais amizade. Eu acredito. Então, aí era algo que incomodava um pouco a gente. E por ser familiar, é onde entra um pouquinho a história da Livre. Eu estou resumindo um pouco para a gente ganhar tempo e entrar nos assuntos aí bem bacana. A transição do nome, né? Isso. Também. Aí quando foi esse ano, a gente fez uma campanha na ADVEC e queria remeter a empresa a uma imagem de sucessão. Porque como meu pai já tem uma história bem delicada, foi franelinha ali no antigo Hiper Bom Preço, que hoje é Carrefour. Ele foi franelinha lá, tal, foi tendo oportunidade de emprego e foi estudando, é formado em letras também. Perseverando. Isso. Né? Então ele veio de uma história, ele começou a trabalhar mais cedo que eu, ele começou com 8. Entendeu? Então, ele não teve infância. Na fase, ele praticamente da fase de infância, ele já foi para adulta. Uhum. Então, essa sucessão que a gente tem como objetivo é que, em pouco tempo, ele fique basicamente observando e tendo o controle, de fato, do gestor, e não mais no operacional. Então, como eu fui crescendo, amadurecendo e me aperfeiçoando e me capacitando, eu queria conceder isso para ele, para que pelo menos, como ele não teve infância, pelo menos que ele tivesse um descanso com qualidade de vida mais cedo, entendeu? Rapaz, chega a arrepia, né? Porque assim, quando a gente fala, né, de família, a gente, né, vem empolgado. Assim, tá ali vendo aqui, assim, dizer assim, que já está nos inspirando. Só a sua história aí com seu pai, né? Sua história de trabalho, de dedicação, né, Ben, né, Elaine? É uma história aí realmente assim, só esse seu cuidado com seu pai, né? Isso. Eu quero dizer para você assim que já nos inspirou nessa tarde aqui. Amém. Né? Com certeza. Porque realmente assim, essa fidelidade, essa lealdade, né, esse ambiente de família, né, que a gente fica tão desgastado hoje em dia, né? Tá tão vulnerável, né? E ver isso em você, eu já quero lhe parabenizar aqui, né? Por esse trabalho. Quando você diz, eu quero poupar meu pai, né? Você assim, lutar para que dê ao pai, né, o que ele não conseguiu, né? não conseguiu viver. E eu creio que Deus vai abençoar. Mas continue, eu queria fazer essa fala aqui. Obrigado, agradeço. E assim, só dando continuidade, por mais que o nome tenha a situação de a alusão à livra, que é livrar de problemas, livrar de dificuldades, livrar de dor de cabeça, ela tem as iniciais da nossa família. Legal. Que é Li com Y, que é minha irmã é Liz, LYS, não tem uma vogal no nome dela. É Liz. O V de Valdez, que seria o centro mesmo da empresa, a base. E o RA de Rafael ou R de Rose, que é minha mãe. Então, por mais, tem as duas situações. As iniciais da nossa família, que estamos junto ali, como também o significado da própria palavra, né? Que é livrar, que é o que a gente trabalha, né? Que é livrar da parte burocrática, que é justamente a nossa função, a função e o objetivo da empresa em relação à assessoria condominial. Livrar a parte difícil, deixar a parte fácil para o síndico. E quando a gente fala de condomínio, né, é bem complicado mesmo, né? Vocês que moram em condomínio aí, como é que... É verdade. Eu já morei, rapaz, e já fiz trabalho de segurança eletrônica, assim, instalando, e a gente ia nos lugares assim, meu irmão, que era tenso o negócio, para botar uma câmera. Uma vez, né, contando a história aqui do condomínio, a gente instalou a câmera, a gente fez toda a instalação e tal. E aí, a parte do térreo, né, era de um senhor, e assim, ele pediu pro condomínio, assim, e até botar uma câmera potente, porque ele queria ver, porque queria quem é que estava derrubando, assim, porque assim, geralmente tem a janelinha, né? E condomínio que tem criança, meu irmão, criança a gente sabe, né? A criança ela é curiosa, então assim, ela pega alguma coisa, ela vai jogar pela varanda, né? É muito difícil, né? E rapaz, ele queria porque queria botar essa câmera lá, e a gente teve que botar para ver de onde é que estava caindo as coisas na área externa dele, que ele fazia térreo, né? Então assim, às vezes cai, né? Às vezes assim, não quer um shampoo cai, né? Porque bota naquelas... Às vezes é uma eventualidade, né? Outra coisa como é o nome? Ocasional. Mas aí bem... Rapaz, assim, eu acho muito interessante assim, a profissão, né, de Rafael, a empresa em si, em tratar com condomínio, né? Tratar com pessoas. Eu trabalho como corretor de imóveis, né? E a gente se depara com alguns condomínios que não tem administração.
Meu amigo, é complicado. É complicado, muito complicado. E quando se tem, né, principalmente a carga toda, a cobrança toda vai para cima deles. Nas reuniões, é fogo, sai faísca, né? É porque tem duas situações que acontecem muito nos condomínios, né? Tem aqui o condomínio que tem a administração e os moradores colocam toda a responsabilidade na administração, porém esquece que a administração está ali para auxiliar. Ela não tem poder nenhum de resolver. Quem resolve é o responsável legal pelo condomínio, que é o síndico. Né? Entendeu? Então, vamos dizer, tem uma situação, quebrou um elevador. A administração ela pode fazer os orçamentos, apresenta e diga, qual é o que a gente resolve. Mas ela não pode fechar o contrato. Entendeu? Fica naquela intermediação. Isso. Né? No caso, vocês indicam, No caso, a gente, na realidade, hoje a gente é muito personalizado com as necessidades do condomínio. Estou entendendo. Tem um exemplo também de moradores achar que a administração condominial é apenas para gerar boleto. Estou entendendo. Entendeu? Aí, não, estou pagando caro uma administradora para poder estar só gerando boleto e recebendo aqui. Não, esquece que, todo início do ano tem um planejamento orçamentário que é previsto todos os gastos do ano para que não tenha taxa extra. Taxas extras essa para pagar. Olha aí. Fundo de reserva, para pagar férias, para pagar décimo. Entendeu? Então, vamos dizer, a gente está chegando agora no período natalino. Sim. Novembro tem o período de pagar 13º de trabalhador. Então, se não se tem um planejamento no início do ano para que esse valor seja arrecadado mensalmente e no final do ano ele seja pago, aquele final do ano vai faltar recurso. Faltando recurso, é necessário fazer uma reunião, fazer taxa extra no período que as pessoas às vezes querem receber aquele 10 para poder comprar uma roupa, comprar alguma coisa, deve estar lá pagando condomínio extra porque não houve um planejamento prévio. E o povo fica bravo. Eu já morei em prédio, meu amigo, falar de taxa extra aí era ruim, viu? É briga. Então, graças a Deus, nos clientes que a gente tem hoje, tanto em Campina Grande como a gente atende em João Pessoa também, não tem muito disso de estar fazendo taxa extras para poder pagar custos obrigatórios. Tudo que é custo obrigatório, a gente tem o cuidado de fazer esse planejamento para que todos os moradores não sejam pegos de surpresa. E a gente agradece muito a Deus porque nossos clientes entendem isso. A gente tenta transparecer para o nosso cliente essas necessidades para que futuramente ele não venha passar por dificuldades. Quais seriam, esses custos obrigatórios? Os custos obrigatórios hoje, tendo trabalhador, salário normal, tem a questão do alimentação, transporte, FGTS, INSS, DAF, 13º que não é todo mês, férias que não é todo mês. Além disso, tem as obrigações de acordo com as convenções coletivas, que benefício familiar, tem a obrigação pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores. Olha só, tem a segurança do trabalho, também de acordo com a legislação vigente do nosso país, tem que pagar uma segurança do trabalho mensalmente. Tem o exame periódico do trabalhador, ou admissional ou demissional, quando ele é admitido ou demitido. Tem o fardamento. Então, nem todos os custos são mensais. Tem mês que vai ter aqueles custos, mas tem outro mês que vai ter aquele custo mais outro. E aí tudo isso já está no... Tudo isso tem que estar... Tudo isso tem que estar no planejamento. Então, também esse entendimento porque é muito interessante pontuar essa questão de qual o direito do trabalhador, que está sendo contratado. Exatamente. Ali. Por quê? Porque se o condomínio não contratar da forma correta, não pagar da forma correta, quando esse trabalhador for, esse empregado for sair, ele vai colocar o condomínio ali. Com direito. Com direitos, na justiça, e vai gerar outro prejuízo para os moradores, vai trazer danos. Então, assim, muito bom contratar uma assessoria, Exatamente. Rafael. Por quê? Porque você vai estar respaldado disso tudo, você vai estar protegido disso tudo, de prejuízos maiores lá na frente, trazendo danos, Para você que tem interesse de contratar a Livra, Isso. Pode entrar em contato sem medo, de total confiança, porque eu tenho a experiência no nosso apartamento, o condomínio é administrado por eles desde o início, desde a inauguração. Desde a inauguração, E assim vem fazendo um excelente trabalho,
A empresa é de confiança, trabalha honestamente. Então, assim, pode contratar sem medo, pode entrar em contato com eles. Tem o Instagram? Tem o site, O site é livra com Y, condomínios.com.br. Tem lá o trabalho deles. Tem o nosso Instagram também. Eu vi que tem uns vídeos lá, né, Rafa? Tem umas dicas, a gente coloca dicas, quando estamos fazendo visita, alguma obra, algum serviço, treinamentos, né? Também. Pronto, outra obrigatoriedade que tem para os funcionários é o treinamento de brigada de incêndio, que é os primeiros socorros e situações de incêndio para que eles possam estar capacitados em agir naquele momento. Então, todo ano a gente faz essa renovação para que os moradores tenham a segurança de dizer, não, se alguém passar mal, se engasgar, tiver um incêndio, qualquer coisa do tipo, eles estão, além de estarem capacitados, todos os colaboradores que a gente atua e orientamos o Condomínios e o Condomínio atendem essas orientações, eles estão também registrados no Corpo de Bombeiro como brigadistas, capacitados para atuarem. Mas isso não dá, legal, né? Muito Porque imagina aí, né? Você chegar numa situação dessa de um incêndio, sem estar preparado, meu amigo. E também assim, né? Tipo, por exemplo, como ele pontuou bem, né? A gente vê muito engasgo, né? Isso, exatamente. Né? Então, assim, engasgo é recorrente. Eu tive uma experiência dessa de uma menina que tinha se engasgado, um menino tinha se engasgado, e a funcionária dela não estava vindo com a menina, não sabia fazer o procedimento. Eu tive alguns cursos e fiz o procedimento e acabou dando certo. É justamente numa situação dessa. Tá engasgado, tá a funcionária, né? Uma empregada, uma babá, alguma coisa assim. Passa o interfone para o porteiro, né? A portaria, né? O funcionário. Tanto a portaria quanto até os funcionários de serviços gerais, a gente sempre faz anualmente com toda a equipe, que é justamente aquela repescagem, né? Isso, que E você tá... Questão também dos condomínios com piscina, afogamentos, né? Também é muito importante. Acontece demais. E tem uma situação criança. que é delicada em relação a essas piscinas, porque nem todos os condomínios podem deixar a câmera da piscina vista para a portaria. Justamente por situações de mulheres estarem biquíni e tal. Geralmente tem a câmera, mas ela é oculta. Entendeu? Aí, às vezes, dependendo do condomínio, coloca sensor de barreira na piscina, horários que não pode utilizar, se caso uma criança passar, ele alarma, mas isso aí já entra na questão de segurança, né? Isso. Mas, mesmo que aconteça, o trabalhador ele estando capacitado para poder agir nesses momentos é sempre importante. Eu acredito que seria importante para todos. É verdade. Vocês, né? Porque até em casa, você, né? Em casa, com um curso, você tendo aquela noção básica, pode ser a noção básica, até fazendo aquelas manobras, né? Até você fazer salva o socorro, uma vida, né? Até Você salva uma vida. É questão de minutos ali. Então, se você souber fazer as manobras, vai ligando para o SAMU, né? Para os profissionais virem. Enquanto isso, vai fazendo as manobras e isso aí salva a vida. Eu não sei se vocês... Eu não sei se vocês viram rodou até nas mídias, tanto sociais quanto de televisão também, um caso que um bebê, uma criança caiu na piscina, o pai pulou e o menino ficou orando. Então, consequentemente, o pai já tem pelo menos uma noção, porque ele ficou fazendo aqueles movimentos iniciais de primeiro socorro, que acabou até salvando a vida do próprio filho. Exatamente. Se não soubesse, talvez tivesse chegado a óbito, né? Foi um milagre muito grande, né? Ali foi. Primeiramente veio a questão de Deus, né? Em primeiro lugar, e a ação do pai também em estar fazendo os movimentos foi importante. É interessante, né? Como a gente, assim, né? Às vezes a gente não entende a profundidade das coisas, né? A gente vê aí. Tem muito condomínio que quer economizar, na verdade, né? E acaba, na verdade, gastando mais lá na frente, né? Então a gente vê a importância aí de uma assessoria dessa, porque é um leque de coisas, né? De preparação, de cuidado, de administrativo, né? De informação, de treinamento. Então, assim, realmente assim, é uma assessoria realmente geral, né? É um suporte realmente, como diz, é como se desse tudo debulhadozinho, né? Mastigado, né? É verdade. Como se desse mastigado para o cara dizer, não, só vou aqui e engolir. Por isso que foi até que eu disse no início que, tipo, a parte difícil é com a gente. Deixa a parte fácil com o centro. Eu vejo, às vezes eu participo de algumas reuniões aí. É moído, né? Para eles, assim, que tá com intermediários, né, ali, vem muita pancada pro síndico, né? Vem. É muita rasga, meu amigo. Quando se envolve dinheiro, pessoas, por que não fez isso? Por que a gente tá pagando isso? Aí o trabalho deles, fica aqui,
fica aqui do lado do síndico, né, mostrando, né, prestando contas também, né? Exatamente. Pronto, essa questão mesmo de prestar conta, pela legislação vigente, ela é para ser prestada sempre na AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária. Geralmente é entre fevereiro ou março. Depende muito da convenção de cada condomínio. Ela tem que ser prestada uma vez por ano por obrigatoriedade e ser aprovada dentro da mesma. Se o ano anterior as contas foi tudo ok, o morador, não, tá ok, vamos aprovar e ficar aprovado as contas. Porém, a gente tem esse cuidado também de mensalmente prestar conta, por mais que não seja obrigado. Até no próprio boleto vai, acho que o teu tá alugado, né, Bené? Tá alugado. Mas mesmo assim no próprio boleto vai a prestação do mês anterior para que os moradores tenham ciência em tempo real de como é que está sendo as contas do condomínio administradas. Isso acaba tornando, desculpa, mais transparência. Aí, né? E um diferencial, né? Você vê, você está recebendo um boleto ali para pagar, mas você já está ciente, né, de do como que é que está. pago, né? Exatamente. Isso é um diferencial muito interessante aí que é apresentado por vocês, exatamente, né? Porque cada morador recebe ali, né? Está acompanhando mês a mês, até acho que se torna mais fácil quando chegar na Assembleia Geral. Fica bem mais tranquilo, porque todo mundo aí não precisa estar explicando demais. Vai ter dúvidas, é óbvio, mas é bem mais fácil de ser aprovado, e se tiver qualquer dúvida também fica mais fácil de ser tirado, até porque todos estão devidamente cientes. Rafael, em relação à portaria eletrônica. Certo. Porque, por exemplo, onde eu moro, a gente tem portaria eletrônica, só tem um zelador. Ele trabalha normalmente em horário comercial, mas o restante das coisas é de forma tudo eletrônica. Tudo eletrônico. Hoje em dia, existe 3 tipos de portaria, na verdade. É a portaria física, né, que é com o trabalhador, que é onde tem um custo um pouco mais elevado, porém tem a segurança e a assistência física. Mais precisa. Isso, mais precisa. Tem a portaria eletrônica, que é a virtual, na verdade, que tem um funcionário por trás para poder atender os moradores e auxiliar. Porém, ele não está fisicamente no condomínio. E tem a portaria automatizada, que é a portaria que não é nenhuma empresa que está gerindo essa parte de logística, né, de atendimento, porém o próprio morador se autoatende. Que exemplo, só para vocês entenderem. Tem portaria que você chega lá, interfona no apartamento, o apartamento tocou, não tem ninguém em casa, automaticamente vai para o celular do morador que tiver cadastrado. Ele pode estar em outra cidade, em outro local, atende, não estou em casa, tal. Ele se auto-atende, então essa é a automatizada. A diferença entre as 3 portarias são custos e opções do próprio condomínio. Tem condomínio, o que acontece hoje em dia? Condomínios menores, o que eu falo menores é de menos quantidades de pessoas. Para poder contribuir com as cotas condominiais, acabam aderindo para automática ou para virtual, automatizada ou a virtual, por conta de questões financeiras. Condomínios que têm uma quantidade de pessoas maiores, né, para poder dividir as cotas, ainda continuam com a física, mas a decisão sempre é voltada para os moradores. Não tem uma regra, tem que ser desse jeito ou do outro. O que vai diferenciar de uma portaria para outra é justamente os moradores. Interessante, né, Elaine? Eu também não conhecia, não. Eu vou dizer, a gente, não. Né, não, porque você... É engraçado que todo ramo tem um leque agora, né? É verdade. Porque eu não imaginava que tinha tanta coisa, Inclusive, né? eu fui agora lá no centro deixar uma encomenda da minha esposa para uma amiga dela. Aí cliquei lá, aí chamou, mas não tinha portaria, porém a moça me atendeu. Disse, pronto, essa aí é a virtual. A virtual. Não atende, vai virtual. Não tinha ninguém na portaria, ela que me liberou lá. Aí tinha um espaço para mim colocar. A pessoa fica em outro lugar e atender. Tem 24 horas. Tem umas empresas que são fora de Campina Grande. Jesus, esse a gente imagina que o porteiro tá lá de cadê a porta? Quando chama, lá é assim. Se o senhor for lá em casa e não me encontrar, cai direto na portaria virtual, aí, né? Ela atende. Mas é o quê? Uma pessoa? Não, é pessoa. É tipo call center. É tipo call center. Rapaz.
Ela fica lá pronta para atendimento. Ela faz o atendimento. Desse aqui, minha filha. Vai não passar vergonha, né? Que nem um cabelo no banheiro, nesses banheiros modernos, né? Dizer que ninguém nunca passou por isso. Rapaz, tem nada de ligar essa torneira aqui, né? O cara fica passando. Olha pro lado pro outro. O cara fica passando a mão, né? Quando o cara era moleque, chegou aqueles. Né? Eu chegava assim, ficava esperando alguém assim, todo cismado. E a tecnologia, assim, ainda está muito além do que a gente possa imaginar. Essa parte mesmo da automatizada, a gente viu as necessidades, viu também, pegou um contrato que já estava com esse tipo de atendimento e viu que realmente está fluindo. Em João Pessoa é onde mais tem. Em Campina Grande tem muita virtual. E a virtual, só para explicar melhor, é tipo um call center, né? Uhum. Que fica uma sede. Alguns condomínios têm empresas que não é de Campina Grande. Outras empresas em Campina Grande, tem algumas empresas muito bem conceituadas e atendem muito bem. Tem uma sede com alguns colaboradores. E quando toca interfone ou precisa falar ou qualquer coisa do tipo, toca nessa central e essa central atende. Aí, só uma curiosidade, por exemplo, tocou na central, como é que o cabo sabe se o cabo está em casa ou não? A central, ela desliga para quem interfonou e interfona para o apartamento. Meu irmão. Rapaz, eu vou dizer um negócio, você deve assustar. Não é? Porque assim, eu fico preocupado com o empregatício, né? Porque assim... Irmão, infelizmente tem pesado dessa, muito. No mínimo ela tem 300, vamos dizer, 300 não, mas eu estou dando exagerado aqui, mas pelo menos 10 condomínios ela atende ali, né? Não sei como é o fluxo, né? E que o porteiro ali fica como, né? Por isso que eu digo, olha, gente, se modernize, não é? Faça se atualize curso, sempre. Se capacite, não fique na ignorância não, porque a tecnologia está aí e ela vem com tudo. Exatamente. Né? Eu gosto muito de assistir uns filmes, que eu já falei muito pro pessoal, por sinal, eu baixei um streaming aí, né? O Star e o HBO, que tem substitutos. Eu não sei se vocês acham desse filme substituto. Se não, acho que não. Esse filme é antigo. Mas justamente já é de pessoas que ficam em casa e os robôs é que saem na rua. Até que eles desenvolvem uma tecnologia, porque aí baixa o número de homicídio, dessas coisas. É praticamente o Eu, Robô. O Eu, Robô é mais conhecido, né? Eu acho que todo mundo já assistiu o Eu, Robô, né? Com o Will Smith. Esse é com o Bruce Willis, né? Então, assim, ele, na verdade, quem está andando no meio da rua não é a pessoa, mas é um androide da pessoa. Então, você escolhe o modelo que quiser, conecta na mente tudo. E, meu irmão, isso aí, se eu não me engano, é de 2004, esse filme. Rapaz, eu não duvido que chegue, não, esse tempo, não. Eu não duvido, não. Substitutos, que por sinal um dia eu vou assim, reunir o pessoal da igreja pra gente falar um pouco sobre isso, é bem legal. Fora a comodidade, né? Hoje em dia, pronto, eu chego em casa hoje, antigamente, né, o cara tinha que apertar o botão e tal, hoje tem um facial lá. O cara chega, só olha de lado, bicho. Não vai dar trabalho pra portaria, não vai dar trabalho pra ninguém. E o portão tá se abrindo. E vale salientar, quem pensar que é só condomínio de alto padrão, tá muito enganado. Tem condomínio, acho que o Benê conhece muito bem, aqui no Cruzeiro, que inaugurou agora há pouco, tem várias torres, o Ares. O Ares de Cruzeiro. Pronto, o Ares mesmo é a virtual. Tem uma cancela nele que você pega e coloca suas mercadorias. Assim, o delivery chega, o virtual atende, por mais que o morador não esteja em casa, ele pega e coloca lá dentro da partezinha de delivery, que é uma cancela, coloca aquela mercadoria e vai-se embora. E tá tudo em ordem. Quando o morador chega, ele chega, pega a sua mercadoria e sobe para o apartamento. Interessante. Eu não sei qual país, né? Falando sobre isso, é muito, muito legal. Rapaz, muito assunto, né? Rafa vai ter que voltar aqui de novo. O assunto arretado, né? Porque a gente não vive, né? Isso, né? Onde é quem tá, né? Cada um no seu ambiente. Mas assim, interessante que eu não sei qual país, né, que o pessoal já estava fazendo nos apartamentos um L-pontozinho para drone, né, que é justamente para os caras aí entregar o negócio, chegava lá e deixava lá em cima do condomínio lá. Tem uns estudos para ter o delivery, né, via drone, aqueles drones maiores para evitar trânsito, gasolina, aquela coisa toda. Hoje em dia o cara tá no carro, bicho, quer chegar em casa com ar-condicionado, né? É só a própria Alexa, né? É uma parte da tecnologia também. Os caras hoje ligam pelo celular. Alexa, liga aí o ar-condicionado. Alexa, liga até. Alexa está viajando. Pronto. Alexa, a questão do jardim, né? Para aguar a planta. Daqui, eu consigo ligar a bomba da piscina no apartamento de uma pessoa. Liga aí, bicho. Daqui. Não precisa eu não preciso estar lá.
para poder ligar. Pois é, daqui a gente consegue abrir o portão. O portão tá lá entendendo? para quem quiser entrar. Pra você, e é Isso do celular. Do celular, eu Pois consigo abrir lá o portão da garagem. É automação. Tem até um colega que ele entrou nesse ramo, prosperou bastante, né? Eu consegui trazer ele aqui, o cara hoje você vê, ele tá fazendo ponte João Pessoa, São Paulo, eles fazem uns negócios, baixa TV, né? Faz tudo, né? Eu fui lá, eu tive a oportunidade de ir lá na loja dele, lá onde ele começou lá em João Pessoa, ele mostrou assim, meu irmão, um negócio assim absurdo, sabe? Assim, mostrou os painéis, absurdo. Antigamente você teria que contratar pessoas para ir até lá. Hoje não encaixa precisa. naquela situação que o senhor falou, né? Pessoas já se retira, entra robô, né? Eu tava assistindo, não sei se... Não, assista esse filme Substitutos, tem na HBO. Eu acredito que... propaganda aqui da HBO. Até dar uma olhadinha nisso. Eu tava vendo esses dias na internet, e eu não sei se procede, porque a internet também tem muito fake, né? Que o pessoal botou, era um jogo, não sei se eu não me engano era de futebol, e não sei se foi na China, parece que foi na China. E os robôs, como se fosse segurança. Não tinha pessoas não. Chamou a atenção lá do público. Se foi agora há pouco, não foi? Agora há pouco. Eu vi. Viu, bicho? Meu amigo. Meu irmão, o cabo é normal, assim como eu e tu. Só que só andava mais duro. E eu olhava assim e acompanhando tudo. Até o rosto parecia mesmo. Só não completo, né? Mas... Os Substitutos era uma profecia. Não, os Simpsons não foi? Os Simpsons não, os Jacksons, né? Jacksons, né? Se bem que os Simpsons também... Os Simpsons também, Só os carros voadores, né? Os Simpsons também profetizam um bocado. Um bocado de coisa. É muito difícil. Rapaz, vocês... Então, assim, eu sou muito ligado nessas coisas, sabe? Então, eu gosto muito, assim, porque eu até estava comentando com o pastor Neto, né? Você vai assistir os filmes, eles vão colocar, por exemplo, eu comecei a assistir uns filmes antigos aí, nesse streaming, e eles já vão colocar, por exemplo, quando por exemplo, quando eles começaram a trazer um empoderamento maior, tal, que foi todas essas grandes marcas, né? Eles soltam uma coisa, né? Nós já estamos entrando no ano 2000, no novo milênio, então assim, eles já vão, as grandes marcas já vão soltando isso, né, na mídia, né? E a gente vai comendo essa situação. Mas voltando aí, o assunto é extenso, né? Tá totalmente ligado demais. Né? A profissão. Então, como é que vocês lidam com isso aí, como administrador? Pronto, no virtual e no... Como é o nome do outro? Tem a virtual, automatizada e a física. Pronto, como é que vocês lidam com isso aí? Na realidade, a gente sempre orienta que tem a física, justamente pelo atendimento. Porém, tem condomínios que infelizmente não têm condições de manter. Exemplo, condomínio que tiver 20 unidades, se for colocar 5 trabalhadores, vai dar uma folha de mais ou menos 16 mil, juntando tributo, previsões, guardar valores para rescisão e tudo mais. Então, como é que você vai dividir praticamente só 16 mil para 20 pessoas? Estou entendendo. Fora as outras contas, energia, água, seguro, elevador. Então, é uma conta que não bate. Estou entendendo. Ou até bate se as pessoas pagarem. Só para dar um exemplo, condomínio com essa quantidade de pessoas, a gente administra. E tem 6 funcionários nesse condomínio. São 20 unidades, 6 funcionários. Porém, é um condomínio de alto padrão. O condomínio fica 1.800. Então, como é que as pessoas hoje conseguem manter 6 funcionários tendo 20 apartamentos para ter uma condição de pagar um valor desse? Então, só quem tem realmente condição. Então, a assessoria condominial ela tem que entender o seu público. Tem que entender o cliente daquele apartamento. É um cliente que ganha um salário? É um cliente que ganha 2? É um cliente que é bem de vida? Tem gente em Campina Grande que ganha mais de 100 mil reais. Então, 1.800 não faz cosquinha. Entendeu? Então, isso tudo tem que botar na balança para saber o que vai propor para aquele condomínio e quais as condições que ele tem de pagar. A maioria dos condomínios hoje, principalmente que as pessoas não ganham tão bem, é querer enxugar o máximo. Mas aí vocês atendem também esses condomínios, faz um planejamento, porque todos eles têm custo, todos, né? Todos têm que planejar. Vão ter custo com essas empresas, né? O online aí, e com certeza eles pagam, né? Aquela questão. Vocês também... Tem a diferença de cada tipo de portaria. A física, foi basicamente os custos que eu falei anteriormente. Sim. A virtual, que é alguma empresa atendendo pelo call center, geralmente diminui entre 40% do custo. Então, vamos dizer, uma folha de 10 mil, você vai pagar mais ou menos 6. E não tem que pagar 13º? Não, você paga aquela fatura fixa e tchau. E a automatizada, geralmente, não tem custo.
tem o custo de manutenção dos equipamentos. Que também, mas vocês também dão toda a assessoria? Toda a assessoria. Geralmente a gente orienta, se for necessário, não tem condição de pagar um condomínio, não tem condição de pagar uma virtual e nem uma física, automatiza todo o residencial e paga de fato as manutenções. Quais são essas manutenções? De portão, para que ele não venha se quebrar, e de preferência, empresas que atendam 24 horas. Olha a dica aí, viu? Por quê? Porque tem pessoas que dão manutenção de portão, mas se o portão quebrar de 11 horas da noite, no domingo, feriado, não vai lhe atender. Então, queira ou não, o síndico como responsável ele vai ter que tomar alguma atitude ou até a administradora dar algum auxílio, que a gente não se nega de auxiliar, mas vai ter esse constrangimento, essa necessidade que se pagasse um pouquinho a mais, já que está economizando, por uma empresa que atenda 24 horas, essa dor de cabeça não teria. Manutenções também como de equipamentos eletrônicos, como cerca elétrica, barreira de proteção, câmeras. Isso é essencial. As câmeras têm que estar em perfeito funcionamento, porque não tem pessoas atendendo. Não tem ninguém supervisionando, vamos dizer. Tem Bene que trabalhou na função, ele supervisionava. Então, se não tem supervisão de pessoa física, então os equipamentos têm que estar mensalmente sendo avaliados para que eles estejam em 100% do seu funcionamento. Entendeu? Show de bola. Rafa, a gente vai marcar com você de novo. Show. Aí você vai falar um pouco da história, Show. mais um pouco aí, beleza? Sim. Já vou deixar aí bem aí nessa missão aí. Pode deixar. Pra gente já... Tô na cola dele. Inclusive, já fiz o convite pra ele vir para o culto também. Opa, vamos aproveitar. Falar também, né? A gente vem. O endereço aí da... Trazer a caravana, né? Isso. Opa. Domingo a gente vai fazer aí um culto, né? Eu e meus amigos na casa do Senhor, né? Para os amigos estarem juntos aí, já deixo o convite a Rafa aqui. E quem vai ver aí, né? O Sou 3 Podcast aí, acho que vai ver um pouco depois do culto, mas a gente continua no domingo. Mas sempre vai vir um domingo. Sempre vai ter um domingo. Sempre vai ter um domingo. Rapaz, que podcast show. Maravilhoso, amei, viu, Rafa? Amém. Muito. Até porque eu moro em condomínio, né? Bom, Fechado isso também. aí, E muita coisa foi esclarecida. Amém. E você que ou mora ou pretende morar, já sabe aí que tem todo esse suporte, né? De E você, assessorias. E quem tem condomínio que não tem assessoria, né? Chama aí o... Procura, atende João Pessoa e Campina Grande. João Pessoa e Campina Atende Grande. Graças a Deus. Atende Smart Brasil, Unibrasil. mais ou menos. Rapaz, dependendo da proposta, né? Tem uma ideia mais ou menos de quantos vocês administram aqui? Campina. Campina, acho que uns 14. 14, né? É, gente. Gente. João Pessoa também. João Pessoa estamos com um, mas provavelmente vai vir um segundo, né? Porque, bom. na realidade, a gente não pensava em João Pessoa agora, mas como teve essas mudanças, teve a proposta de administrar também e tal. Mas disse, depois vamos não pode crescer uns 9, tá bom? Mas João Pessoa... Rapaz, pode mandar 20, então. A gente bota a equipe para atender. Show de Muito bola. bom, Rafa, muito bom mesmo. Pronto. Viu? E, assim, salientando que tendo assessoria condominial em um condomínio, é a valorização do mesmo. Às vezes as pessoas acham que está gastando, mas um estudo de mercado, um planejamento acaba economizando. Justamente. E a economia que pode conseguir acaba pagando a própria assessoria. Investindo em melhorias para o condomínio. Isso, exatamente. Só quem ganha É o condomínio. é o condomínio. Rapaz, bom demais, né? Livra, né? Assessoria, né? Isso de condomínios Livra aí. condomínios. Você pode procurar. Fala aí rapidinho, Rafa, por gentileza, o Instagram, o site aí mais uma vez, seu telefone. Não aí. tem errada, @Livra Condomínio, Livra com Y. Né? E o site livrecondominios.com.br. Então, Livra Condomínios, você que está precisando de uma assessoria show. A gente veio aqui em pouco tempo aí que o caba nem gaguejou, meu amigo, nas informações. Então é preparado, né? Muita A gente foi, informação. como dizer assim, saindo aqui para alguma coisa, porque vai puxando e o homem nem gaguejou. Então a gente vê só pela fala dele aí que é preparado, né? Tem experiência, né? Tem experiência não só na oratória aqui, no que ele fala, mas tem experiência vivida, dia a dia, no corre-corre, né? Já aí, como ele contou uma história belíssima, a sucessão, já traz a experiência do pai, já traz a força, a garra, a determinação do seu pai, né? Da sua família.
Depois a gente vai trazer ele aqui novamente, em breve. E trazer Valdez também. Valdez e Dona Rosa, um abraço. Chamar ele, se seu pai e sua mãe puder vir assim, pra gente contar um pouco da história de você. Olha, chega o meu arrepio. Então, porque falou em família, mexe muito com a gente. Né? Exatamente. E assim, o lema da gente é justamente ser uma família para abraçar outras famílias. Olha aí, ser uma família que abraça. Então, assim, eles realmente sabem o valor da família e sabem o valor que eles devem dar ao ambiente que você mora com a sua família, né? Então, olha que coisa extraordinária. Tudo ligado, né? Tudo ligado, né? Uma empresa que é família, que valoriza a família, que tem princípios e valores e quer fazer do seu condomínio, quer fazer de onde você mora um lugar também família para você poder aí frutificar. Então, se seu pai e sua mãe puder vir, meu irmão, assim, né? Super convidados. Serão convidados aí, a gente dá uma adaptada aqui, né? E a gente fica muito feliz, muito honrado com a sua presença. Espero que muito em breve para a gente falar um pouco mais da história, falar um pouco também, né? E encerrar aqui. Porque muita gente tem dificuldade de empresa família, né? Muita gente até defende a tese que não dá certo, né? Mas graças a Deus. Então vocês falaram um pouco como dá certo, tá entendendo? Até para que possa auxiliar outras empresas. Às vezes tem aquelas desavenças por ser família, né? Mas no final dá certo. Mas é normal, né? Faz parte da família. Mas faz parte. Muito legal. Então, ficou aí Sou 3 Podcast, né? Um episódio fantástico, sensacional, com esse nosso retorno aí nesse novo ambiente. Também aqui na cidade de Campina Grande, estamos agora aqui no bairro do Cruzeiro. E eu sei que esse dia a gente vai dando uma melhorada aqui, você vai acompanhando e fica com a gente. Não esquece de seguir, de se inscrever, deixar o seu like, compartilha aí você que mora em condomínio. Show total, que Deus te abençoe. Benny Elaine, fala aí com a galera e vamos embora. Muito obrigado para quem está nos acompanhando. Muito obrigado, Rafa. Amém. Em breve, com certeza, estarei trazendo aqui Valdez e Rose para falar um pouco da história. E agradecendo mais uma vez. Foi muito importante, né? Tanto para quem está assistindo, como para a gente também, né? Uma aula. Foi uma aula, né? Muito bom. E as portas estão abertas sempre. Sempre para vocês. Da família Livra, né? Livra, muito linda a história, Rafa. Muito obrigada por suas colocações, pelo que a gente aprendeu hoje aqui em tudo, os princípios que foram deixados, né? Muito forte. Então, para mim, eu vou sair daqui, ó, enriquecida. Muito conteúdo bom, viu, Rafa? Deus continue abençoando você e sua família e fazendo vocês prosperar mais ainda. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos e agradeço a todos vocês pela oportunidade, né? De abrir aí as portas e o podcast em si, e desejo todo sucesso do mundo para vocês, e quem precisar, estamos aí. Estamos aí, né, Rafa? Valeu, Sou 3 Podcast, até a próxima.